Bom dia! Então, chegou o mês de novembro e com ele, você sabe que temos o Outubro Rosa. Temos o Novembro Azul. E é claro que o convidado de hoje não poderia deixar de ser o Dr. Afonso Piovesan, mais uma vez conosco. Bem-vindo, Afonso. Obrigado, Isa. Obrigada, tá? Que eu sei o quanto você é ocupado. Imagina. E está aqui conosco. Mas hoje vamos falar do Novembro Azul. Como é que surgiu o Novembro Azul? Surgiu com um paralelo das campanhas de prevenção para câncer de mama, né? A gente então imaginou uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia de também divulgar o câncer de próstata. Ótimo. Né? O câncer de próstata, para você que não sabe, enfim, é o câncer mais comum que tem no homem. Em qualquer país do mundo, é sempre o de próstata que vem em primeiro lugar. Tá. Né? E mais que isso, é um tumor que se você pega numa fase inicial, a chance de cura é enorme, é de quase 100%. Nossa, que beleza! E mais que isso, quando o tumor é pequenininho, você consegue fazer um tratamento para o doente que quase não traz sequela alguma. Você consegue manter a atividade sexual, você consegue manter o controle da urina, né? E isso tudo torna a prevenção muito importante. Às vezes o doente chega já com um tumor muito avançado e aí você, às vezes, até consegue curar, mas às custas de uma incontinência urinária ou às custas de uma disfunção erétil, né? E você pegando, então, numa fase inicial, você evita todo esse problema. Quer dizer, tudo é prevenção, né, Não Afonso? tem dúvida, muito importante a prevenção. Tá, então, falando em prevenção, quais são os meios que temos hoje na medicina para usar a prevenção a nosso favor? Para a próstata, existe um marcador no sangue, né, uma proteína que a próstata produz que cai no sangue, chama PSA. Né, a gente já trabalha com esse marcador há mais de 30 anos. A partir de que idade a gente tem que pedir no exame de sangue esse marcador? Aí vai depender da presença ou não de câncer de próstata na família. Tá. Né, então, para homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, a gente começa a fazer a prevenção um pouco mais cedo, a partir dos 40 anos. Tá. Para quem não tem nenhuma história de câncer de próstata na família, ao redor dos 45. Tá. Né? Ok. E então esse marcador se chama PSA. De todos os marcadores que existem no sangue, para tumor de intestino, para tumor de estômago, o PSA é o mais preciso. Perfeito. Ainda assim, não tem uma sensibilidade que a gente chama, né, de 100%. Tem muitos estudos sobre PSA, já tem, como eu falei, mais de 30 anos que a gente usa esse marcador, e todos os trabalhos, todos os estudos que se fazem a respeito de PSA chegam num número ao redor de 70% de sensibilidade. Puxa, então tem... Né? Então, se a gente for confiar só nesse exame, explicando o que significa essa sensibilidade, né? Quer dizer que se você pegar 100 homens que estão morrendo de câncer de próstata, que tem tumor metastático espalhado para o corpo todo, for colher esse exame de PSA desses 100 homens, 30 vêm com o exame normal. Nossa, é o falso positivo? É o falso negativo. Ah, o falso negativo, falso perdão. Negativo. E de modo que por isso que a gente insiste também no exame. Né? O exame de próstata, o exame de toque retal. De toque, né? A próstata ela fica muito perto do ânus e é muito fácil para o urologista sentir a próstata com o dedo. Agora, gente, que preconceito em relação ao homem fazer este exame. Nós vamos todo semestre ou todos os anos no ginecologista, nós mulheres, e o homem fica com essa vergonha, esse fica constrangimento. Assim, Por favor, Afonso, dirija-se àquela câmera e fale para os homens, dê um recado para esse time masculino. Claro, não, é um recado para quem tem preconceito, né? Os machões são os que mais vão sofrer. Por não fazer um exame, às vezes você pode ficar impotente, pode ficar usando fralda e pode até morrer, né? O câncer de próstata é o mais comum de todos no homem, né? Mas por que o homem fala assim, mas um ultrassom não dá certo, não é suficiente? Não é suficiente. Não tem nenhum exame de imagem que enxergue se o doente tem câncer de próstata ou não. O que você vê no toque, Afonso? O tumor, ele forma na região mais externa da próstata, mais longe do canal da urina. Tá. Né?
Mais perto do ânus, como você falou? Mais perto do ânus. Então, voltando um pouquinho, a gente está falando de câncer de próstata, mas o que é a próstata, né? Por favor. Enfim, esse nome esquisito aí que a gente ouve toda hora falar em mídia, enfim. Próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor do homem, que tem basicamente duas funções. Isso. Ela produz esperma e ela é um dos órgãos responsáveis pela ejaculação propriamente dita. Então, quando o homem tem orgasmo, a contração da próstata é um dos mecanismos pelos quais você consegue ejacular, emitir o esperma, né? Okay. E o canal da urina, ele passa dentro da próstata, né? Como se fosse uma boia ou uma câmera de pneu de carro. Tem um furo no meio e o canal da urina passa dentro da próstata. Nessa região que fica mais interna, mais em contato com o canal, acontece uma doença benigna que faz a próstata crescer. Né? E essa doença, se a próstata cresce em direção ao canal da urina, ela vai estrangulando o canal e vai dando dificuldade para urinar. Certo. Agora, o câncer acontece na parte mais longe do canal, na parte mais externa. Por isso que o homem que tem câncer de próstata normalmente não sente nada. É mais uma razão para a gente fazer então um exame de prevenção. A doença que faz o homem urinar mal é a doença benigna, não é o câncer. Então, se for esperar ter sintoma para fazer o check-up, a gente vai perder a oportunidade de curar. Perfeito. Né? Falando dessa doença benigna, que de repente nós temos aqui pessoas nos assistindo e falam, puxa, é meu caso. Claro. Então, está com dificuldade de urinar. Como que é essa dificuldade? Então, isso pode se manifestar no dia a dia de várias maneiras. É claro que a próstata cresce em todos os homens, então uma alteração é natural, sempre cresce. Esse crescimento. E não é sempre que cresce que vai dar sintoma. Se ela cresce para fora, ela não comprime a uretra. Então, às vezes, tem homem com próstata muito grande que urina muito bem. Por outro lado, se ela cresce em direção ao canal, às vezes, mesmo próstata quase normal, dá dificuldade para urinar. Então, o que aparece no dia a dia? Primeiro, você vai no banheiro, tem que ficar esperando um tempão para começar a sair o xixi. O jato sai fraco, né? Às vezes escorrendo. Sim. Não sai de uma vez, então sai parcelado, começa, para. Sai do banheiro com a sensação de que não esvaziou tudo. Como sobra, às vezes, muita urina na bexiga, logo depois ela está cheia. Então, encurta o intervalo entre as micções. Entendi. Isso, às vezes, tem um impacto muito importante na qualidade de vida. Tem gente que deixa de fazer compromissos sociais, deixa de igreja, deixa na casa dos filhos, porque toda hora tem que procurar um banheiro. E é constrangedor, né? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro, Isso. Né? Quando a doença se agrava, começa a ter urgência para fazer xixi, então é difícil segurar, às vezes perde na roupa. Começa a acordar muitas vezes à noite e tem uma qualidade de sono ruim. Isso é impactante mesmo na saúde. Tem homem que acorda 5, 6 vezes, tem gente que anda na rua, no carro com uma garrafinha para se precisar urinar e está no trânsito, não tem como parar. E a gente vê de tudo no consultório. Nossa, que interessante. Mas isso tudo são sintomas normalmente da doença benigna. E tem como tratar isso? Ah, sim, a gente trata com remédio ou com cirurgia, enfim, aí se discute com o paciente, cada um prefere tratar de um jeito. Na cirurgia tem prejuízo depois em relação à parte sexual? Tem duas cirurgias diferentes. A doença benigna, isso, para benigna, a gente não tira a próstata inteira. Tá. Você tira uma parte só da próstata. Né? E é só essa parte que cresceu em direção ao canal. Tá. É uma cirurgia de pós-operatório super tranquilo. Perfeito. Né? Você faz normalmente por endoscopia, não precisa fazer corte. Olha que bárbaro. Usa o próprio canal da urina. Né? E faz uma raspagem desse tecido. Tá. E isso não traz nenhuma sequela do ponto de vista miccional, assim, a chance de ter uma incontinência urinária, alguma complicação urinária é baixíssima. E do ponto de vista sexual, a única coisa que muda é a ejaculação. Como a próstata contrai na hora do orgasmo para expulsar o esperma, como você raspa ela, o homem continua tendo orgasmo, continua ejaculando, só que o esperma não sai. A gente chama de ejaculação retrógrada, o esperma vai para a bexiga. E a hora que faz xixi, elimina todo o esperma. Então, quer dizer, é uma situação muito confortável, então, e que melhora muito a qualidade de vida do homem, porque dormir é importantíssimo, a gente produz hormônios importantíssimos, enfim, isso é tema para outra pauta. Mas,
Já já a gente vai estar indo para o intervalo, você vê como passa rápido, Super né? rápido. É super rápido. E eu gostaria que no próximo bloco, Afonso, você falasse um pouco mais dos tipos de cirurgia, porque tem aquele medo, né? Vou fazer cirurgia, vou ficar impotente. Claro. E hoje a gente vê que a medicina evoluiu muito nesse item, né? Então, o que mudou é que com todas essas campanhas estimulando prevenção, e na verdade nossos maiores aliados são as celebridades, né? Quando tem alguma celebridade com câncer de próstata, todo mundo vai para o Sai correndo, que nem aconteceu com a Angelina Jolie, com a história do câncer de mama, a prevenção, fez lá a mastectomia, agora tirou o útero, sabe? Aquela coisa toda, né? Então, quando eu comecei na área de urologia, de cada 10 doentes que atendia com câncer de próstata, 7 ou 8 já vinham com um tumor enorme, espalhado. Ai, meu Deus. E 2 tinham um tumor localizado que era possível a gente curar. Hoje em dia, essa proporção inverteu. A grande maioria dos casos que a gente encontra de câncer de próstata, que se faz diagnóstico, são de tumores localizados. E uma minoria aparece hoje com tumor metastático. Que bênção. Então, mudou bastante, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Mudou o perfil de paciente que a gente trata. Isso é uma bênção. Nós vamos falar no próximo bloco sobre as técnicas, né, os avanços, mas como você sempre sabe, eu sempre digo, né, esse programa só é possível graças à sua generosidade. Você aqui que colabora para a manutenção desta obra chamada Canção Nova, né? Nós que aqui estamos todos os meses. Colaborar é o mínimo que a gente pode para uma obra dessas que traz tanto benefício na vida da gente. A gente escuta cada testemunho, Afonso, né? de pessoas que, nossa, é uma palavra, porque o dia inteiro a gente só tem uma programação boa, falando de coisas boas. Até o telejornal, ele é um telejornal focado com essa visão, assim, cristã, né? Então, não aparece aquelas coisas que nos canais seculares você vê, né? Que quase escorre sangue da TV, Isso. né? Não dá nem vontade de ligar, né? Não dá nem vontade de ligar. Então, eu realmente acompanho o telejornal, dá pra gente saber tudo direitinho através disso. Mas isso, como eu falei, só é possível graças à sua colaboração. Você pode se tornar sócio, tá? E tornando-se sócio, você recebe a revista da Canção Nova depois de 2 meses. Ali tem um material maravilhoso, entende, também para você. Eu escrevo de vez em quando alguns artigos. E, fora isso, quando você adquire algum produto de evangelização, algum dos livros do Dr. Roque, algum dos meus livros, você está ajudando muito também a atingir os 100%. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.